Olá pessoal, professora Emília Queiroz, professora de Direito Civil e Processo Civil. Hoje no Vai Cair da OAB temático extremamente romântico para o Dia dos Namorados. Pois é pessoal, esse é um ponto que inclusive pode cair na sua prova da OAB. O que diferencia a união estável e o namoro? Até bem pouco tempo atrás, era muito subjetivo isso, porque achava-se que bastava morar junto que já estava em união estável. Houve a necessidade, então, do STJ categorizar o namoro. A gente sabe que existe aquela formalidade de namoro, onde as pessoas têm um relacionamento romântico, têm o sentimento, têm as obrigações de namorado, mas não coabitam. Então, o fato dos namorados coabitarem já geraria uma união estável? E qual é o impacto disso? Existe o impacto previdenciário, patrimonial e obrigacional. Por isso, o STJ criou uma categoria de namoro simples, que seria o namoro de quem não coabita, e o namoro qualificado, que é o namoro de quem coabita. Interessa pra gente nessa diferenciação a questão do namoro qualificado e da união estável. Para a união estável, o Código Civil exige que haja publicidade, duração e o principal, o intuito família, né? Ou seja, o que a gente vai diferenciar o namoro qualificado da união estável é exatamente o liame do intuito família. Aquele casal que está coabitando tem a intenção realmente de constituir uma família? Ah, professora, como é que a gente vai provar isso? Planejamento familiar, tem que ser só de filhos biológicos? Não, também socioafetivos. Também pode se aceitar a questão do PET, que vai ser introduzido ali como parte daquela família, ressalvadas as polêmicas do direito civil, da natureza do animal na família à parte. É exatamente aquela intenção de ser um núcleo familiar. Gente, o caso que foi usado para o STJ foi exatamente o de uma moça que estava morando, coabitando com um senhor que faleceu e entrou pedindo a herança, né? Só que ficou configurado que, na realidade, apesar dela estar coabitando, que até ajudava a cuidar dele, ele estava doente, na verdade era um namoro. Então, em sendo namoro, não tem obrigação de alimentos, não tem partilha e não tem todos os vínculos e impactos previdenciários. Fiquem de olho. E isso, gente, vai repercutir exatamente na questão da divisão de bens. Hoje, quais são os regimes que a gente tem? A gente tem a comunhão universal, a gente tem a separação total, em alguns casos obrigatória, mas que foi relativizado no STF, e a gente tem a comunhão parcial, que é o regime de regra. Se você quiser, quando entra numa união estável ou num casamento que seja diferente da comunhão parcial, você tem que fazer o pacto pré-nupcial, dizendo que vai ser universal ou dizendo que vai ser separação total, tá? E se for namoro, é o quê? É nada, tá? O namoro não existe o compartilhamento de patrimônio. Uma coisa interessante que também pode cair na sua prova da OAB é a questão dos maiores de 70 anos, que até bem pouco a gente tinha como regime obrigatório da separação total. Mas o STF, onde teve uma atuação marcante do então ministro Barroso, relativizou isso dizendo que se houver uma escritura pública mudando o regime para a comunhão parcial, pode sim ser relativizado, tá? Então, importante saber, em havendo um desfecho daquele relacionamento, se for casamento é divórcio, se for união estável é desconstituição da sociedade conjugal, se for namoro é só aquele fim mesmo. Não vai impactar a questão patrimonial. Na união estável vai impactar se o regime for o da comunhão parcial, o que se adquiriu durante aquele relacionamento, assim como o casamento. Se for universal, se confundem realmente os bens. Outro ponto importante é, em sendo namoro, o término não impacta o dever de alimentos, como a união estável e o casamento. Veja, o vínculo de união estável ou de casamento traz em si a obrigação de se alimentar mutuamente. Se no fim do relacionamento um dos dois partícipes está em condição de hipossuficiência em relação ao outro e precisa desse amparo, desses alimentos,
vai sim ter essa questão da definição de pensão alimentícia, que pela jurisprudência não deve ser ad eterno, tá? Geralmente dura por 6 meses, por 2 anos, tá? Só que a análise é casuística, até porque, se lembrem, a partir de 2023, o Conselho Nacional de Justiça lançou a possibilidade do julgamento com protocolo de gênero. Então, é comum chegar nos escritórios os casos de, geralmente, a gente vive no patriarcado aqui no Brasil, de mulheres que abriram mão da própria carreira, do estudo, muitas vezes até para possibilitar e ficar na retaguarda do sucesso profissional do marido. Então, eu não posso dizer para uma pessoa, por exemplo, eu fiz um divórcio de uma senhorinha de 70 anos que a vida inteira a vida foi voltada para a carreira do marido. Eu não posso dizer a ela que ela vai ter uma pensão alimentícia apenas por 6 meses ou por 2 anos, porque provavelmente ela não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, até porque não cuidou da própria profissão. Então é isso. Casamento, união estável, não são empregos, tá? Não tem vínculo remuneratório vitalício, não. Mas a gente tem que moldar com relação ao protocolo de gênero casuisticamente. Muito boa essa pergunta. Namoro não vai ter direito à herança, tá? Na união estável houve uma diferenciação em relação ao casamento, mas isso cada vez vem sendo igualado. Então, vai ter sim, você só tem que ver conforme o regime, se vai ser meeiro, se vai herdar por cabeça, mas geralmente aquele partícipe vai ser o meeiro, tem direito a metade da herança e os outros herdeiros dividem o resto, mas namoro não tem não, viu? Gente, muitas pessoas chegam lá no escritório, muitos casais, futuros casais, e dizendo qual é a melhor forma de nomear o nosso relacionamento. Ou eu vou mudar a pergunta, qual é a melhor forma de amar? É o namoro, é a união estável, é o casamento, é o rolo, é o se conhecendo? Porque antes eu achava, na minha época, assim, o mais moderno que tinha era fulano tá de rolo, né? Que tipo, era aquele pré-namorinho ali, mas hoje tem uma categoria nova, né? Que é se conhecendo, é antes mesmo. Veja, a resposta de todo bom advogado depende, né? Depende da realidade do casal. Só que a gente tem que lembrar que essas relações românticas que envolvem sentimento, também para serem reconhecidas juridicamente, elas têm que ter normas contratuais, no caso. Então, quais são as obrigações contratuais que se tem? O objeto lícito e a questão da informação. Quem está entrando naquela relação tem que saber quais são os impactos. Então, por isso que é muitas vezes importante você consultar um advogado. E você, como futuro advogado, meu OABeiro querido, vá se preparando para dar esse tipo de consulta também. Quando você vai fazer um planejamento em relação aos relacionamentos, a formalização, você tem que ver se tem plano de previdência, você tem que ver se aquela pessoa tem patrimônio, se aquela pessoa de fato quer formar uma família ou não, e você vai traçar um planejamento relacional a partir dali, tá bom? Então é sempre importante que as partes tenham ciência. E se eu quiser, por exemplo, eu quero casar, mas eu tenho algumas condições, eu não admito ser traída, né? Isso é o mínimo. Mas veja, um dos deveres do casamento é a fidelidade, mas isso foi muito relativizado pela jurisprudência. Muitos dizem que seria um ilícito civil a infidelidade, mas muitos dizem que virou tão comum, infelizmente, que não geraria mais nem o dever de indenizar. Mas só em casos específicos, se foi público, se gerou vexame, por exemplo, entre ambiente de trabalho, de vizinhança, de família, tem uma série de coisas. Então, se você não quer cair na subjetividade de uma pós-análise jurisprudencial, eu sempre blindo os casais que me consultam através de pactos pré-nupciais, pactos pré-relacionais. Então, eu posso fazer, sim, um contrato pré-nupcial, pré-relacional, dizendo que, em caso de infidelidade que deverá ficar provada de tal forma, caberá uma indenização. Em caso de cada ano de casamento gerar um dever indenizatório do outro, todos esses pontos, e é muito famoso, assim, as celebridades fazem muito esse tipo de contrato também, até para quando chegar lá na frente, se houver
um desfazimento, não se passar por sufoco. Lembre aquela questão, meu bem e meus bens. Então, tudo que é combinado, que tem um dever de informação contratual, diminui o estresse lá para frente. Veja, gente, a gente primeiro tem que fixar e conhecer esse vocabulário relacional, né? Eu já vinha falando aqui para vocês que o STJ categorizou o namoro em namoro qualificado, que mora junto, mas não tem impacto patrimonial, porque não tem o intuito família, e o namoro simples. O rolo seria uma categoria anterior, digamos assim, não necessariamente anterior, mas uma categoria mais frágil do que o próprio namoro. Então não tem, tá? Não tem obrigação. Para que se tenha a obrigação alimentar, para que se tenha a obrigação patrimonial, tem que ter o intuito família, tá? O intuito família, a durabilidade, a publicização da relação, que também pode ser relativizada em casos, por exemplo, de uniões homoafetivas, né? Por causa da pressão social e tal. Então não, em tese não. Mas lembre que de um rolo você pode nem sair dali daquele rolinho com a obrigação alimentar, por exemplo, e patrimonial em relação ao partícipe, mas pode sair em relação ao terceiro. Lembrem que um rolo pode trazer uma nova vida, e a partir dessa nova vida, por exemplo, se a partícipe engravidar, já gera obrigação de alimentos enquanto ela estiver grávida. São os alimentos gravídicos. Então veja, em direito é tudo assim. Quando você estiver fazendo sua prova da OAB, você tem que prestar muita atenção, porque não adianta você decorar. Isso é isso. Não. Você tem que ver. Se dali vier uma nova vida, cabe sim alimentos gravídicos. Tá bom? É isso aí. Gente, apesar de a gente estar trabalhando com a realidade contratual, apesar de não existir nenhuma nulidade, no caso, contratual em relação àquela relação... Eita. Gente, apesar da gente estar falando de um relacionamento que está descrito num contrato, que é o contrato de namoro, que vem, na verdade, para blindar o patrimônio e a obrigação alimentar e previdenciária, a gente sabe que em relações de família, assim como relação do direito do trabalho também, vale muito o estado de fato. Então, se na realidade é uma união estável que, muitas vezes maliciosamente ou até extemporaneamente, está nominada enquanto namoro, em se judicializando, pode-se chegar à conclusão que, na realidade fática, a família real era uma união estável. Então, judicialmente, sim, pode ser anulado aquele contrato de namoro. Pode ser relativizado os efeitos que viriam dali, porque vai valer mais, prestem atenção, não é nem o contrato em si, vai valer mais a realidade fática daquela família.